Boa noite. Boa noite, Rogéria. Atmos. Casa maravilhosa. Eu tive aí esse ano. Esse ano não, foi o ano passado, no mês espírita de Maricá. Eu falei na Casa Atmos. Deixa eu perguntar, se eu botar assim, eu fico torto ou fico normal? Acho que eu fico torto, né? Tem que ser em pé. Alguém me dá o feedback. Sueli, boa noite. Boa noite, Carlos. Eu acho que é melhor ficar assim, né? Assim eu vou ficar segurando, mas não tem problema. A gente vai ficar conversando, tá bom? Sejam todos bem-vindos. É um prazer muito grande a gente poder estar aqui na noite de hoje. Antes, deixa eu falar com vocês. A minha internet na minha casa não está muito boa. Então, caso aconteça de eu desaparecer, alguma coisa assim, fica tranquilo que eu vou retornar, tá? Internet caindo, eu dou uma reiniciada aqui rapidinho e retorno pra gente finalizar o estudo, caso acabe, tá bom? Assim tá melhor, então a gente fica assim, né? Gostaria de dizer que é um prazer muito grande a gente estar junto hoje, através do Facebook, né? Online, por essa casa maravilhosa, que eu tenho um apreço muito grande, né? Grandes amigos, Ernesto, Isabel, Jô, Demila, Natália, casa que até, apesar dos pesares do que a gente está vivendo hoje, eu tenho oportunidade de participar um pouco, porque junto com Demila e Natália a gente está com um projeto da Mocidade Online e os jovens da casa estão presentes conosco. Então acaba que a gente faz parte da casa também. E contratado, né, Ernesto? Então é muito bom a gente estar presente. Separei pra gente uma página do livro Vigiai e Orai, né? Do Carlos Bacelli, pelo irmão José. O título da página é Jesus. E eu acho assim muito importante, nesse momento principalmente, a gente falar de Jesus. Acho que meu óculos está dando reflexo, né? Falar de Jesus, lembrar de Jesus, que é muito importante, principalmente nos momentos de dificuldade que a gente está tendo. Tirei o óculos, eu tô com um pouquinho de olheira, mas ontem, na hora que eu fui testar, o Ernesto falou que eu tava bonito, então eu acreditei e vou ficar assim mesmo, tá bom? Nem me arrumei muito, que ele falou que do jeito que eu tava muito bonito, então vou deixar assim mesmo. E importante, muito importante a gente falar sobre Jesus. E o título da página é Jesus. Diz assim: nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas. Lá ia de aldeia em aldeia, trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão, foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz. Uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer de modo como ele fez. Então, separei essa página porque muito interessante, principalmente nos momentos que a gente está vivendo, lembrar que Jesus não nasceu em berço de ouro, como muitos falam. Nasceu em berço pobre. Ele trabalhou como carpinteiro. Jesus conviveu com pessoas oprimidas. E a gente ainda vê na nossa sociedade tanta opressão, tanta discriminação, tanta dificuldade.
E aí a gente se pergunta, será ao lado de quem que Jesus estaria nesses momentos de dificuldade, né? Jesus meditava nos montes, pregava às margens dos lagos, curava cegos e leprosos, ia de aldeia em aldeia, percorria estradas. E no final da mensagem diz pra gente, uma vida quase tudo tão semelhante à tua, pra gente lembrar das nossas dificuldades, das nossas mazelas, e lembrar que Jesus também passou por dificuldades inúmeras, não só Jesus. A gente tem vários exemplos de pessoas de luta, de garra, que passaram por situações difíceis, que passaram por situações complicadas. Mas no final ele diz assim, falta-te, no entanto, fazer tudo do modo como ele fez. O que falta na gente é a gente não se inferiorizar diante dessas dificuldades. É a gente fortalecer, se lembrando de Jesus, que é o nosso modelo e guia, trazendo pra gente, se Jesus passou por essas situações, eu sou capaz de superar esses problemas também. Eu também sou capaz de passar por essas dificuldades e ter momentos melhores na nossa vida. Nesse momento de dificuldade que a gente está passando, um problema coletivo como esse, se a gente conseguisse lembrar de Jesus, que ele passou por problemas, a gente tentar, mesmo que a gente não se comparando a Jesus, porque Jesus ainda é incomparável conosco, mas se a gente tentar, pelo menos um pouco, pensar como Jesus pensava, tentar agir como Jesus agia, a gente vai conseguir passar de uma maneira assim, mais tranquila por essas dificuldades que estão no caminho, né? Vamos fazer a nossa prece inicial. O Ernesto pediu a gente fazer página, fazer prece, apresentar, fazer tudo. Então hoje a gente está dominando, juntando muito bônus hora, né? Estamos jogando em todas as posições para a gente conseguir alguma coisa, né, nessa noite de hoje. Então espero que ninguém enjoe da gente. Vamos fechar os nossos olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais através da prece, agradecendo pela oportunidade de estarmos presentes, reunidos, podendo trazer um pouquinho dessa doutrina para dentro de nós, através desse estudo online, aonde momentaneamente não podemos estar juntos, mas abraçados estamos por laços fluídicos, aonde a gente alcança cada coração que está aqui hoje, os que não puderam estar, que os benfeitores espirituais nos abençoe, nos auxilie, nos proteja no decorrer desse estudo e no decorrer dos dias de lutas e de dificuldades, mas que sabemos ser passageiros e que serve como aprendizado para a nossa evolução moral e espiritual, com a graça de Deus. Gente, a imagem tá boa, o som tá bom. Boa noite Pinguim, boa noite Mari, Andréa, Conceição, Juan, Alana, Renan, boa noite todo mundo. Separei para a gente estudar hoje o Sermão do Monte, né? E assim, para mim, eu não sei se vocês são assim também, mas eu às vezes sou muito curioso. E fiquei pensando, nossa, teve muitos ensinamentos que foram feitos através de montes, de montanhas. O que será que quer dizer? Moisés falou em monte, Jesus falou em monte. E aí a gente começa a mistificar, né? Eu, assim, muito louco, eu falei assim, que isso deve ter algum significado. Sabe aquelas perguntas que a gente tem, que joga no Google no meio da madrugada, que a gente acorda com aquela dúvida e fala assim, o que será que isso quer dizer? E, assim, a gente procurando, às vezes a resposta é mais simples do que a gente pode imaginar. Obviamente, as pessoas como eu, que é de humanas, às vezes não entende algumas coisas com relação à física, mas isso é tão simples que dá para entender. Por que Jesus às vezes subiu um monte para falar?
porque no monte ele conseguia amplificar a sua voz, né? Imagina aquela multidão, a gente tentar falar numa multidão, imagina a gente no centro da cidade tentar falar, ninguém vai ouvir a gente. Mas se a gente se pôr um pouquinho acima, impor um pouquinho a nossa voz, a gente vai conseguir ser ouvido melhor. Então, por isso, e obviamente também, porque nos locais existiam muitos montes, mas mesmo assim não deixa de ser especial. Porque quando a gente tem uma ligação com o alto, e a gente pensar que na época de Jesus tudo tinha uma simbologia e o alto era mais próximo, então ele tem essa representatividade, né, de estar mais próximo, de estar mais no alto, e isso é muito legal pra gente. Bom, Sermão do Monte. Num vale, anotei até o nome do vale para não esquecer, no vale de Ula, norte de Israel, perto do Rio Jordão, e eu adoro quando isso acontece. A pessoa fala assim, perto do Rio Jordão, às margens do Mar da Galileia. Às vezes a gente não faz a menor noção onde é que fica Rio Jordão, onde é que fica Mar da Galileia. Mas a gente escuta tanto falar sobre isso ao longo do tempo, que a gente já parece que é até íntimo do lugar, que a gente já sabe aonde é o lugar. Mas para quem tiver curioso, depois joga no Google Maps, que é maravilhoso. Hoje eu estou fazendo muito merchan pro Google, né? De graça. Mas a gente joga lá no Google Maps e vê aonde é mais ou menos esse Rio Jordão, Mar da Galileia, um lugar lindo, né? Espero conhecer. Financeiramente é um pouco salgado, né? Mas acho que vale a pena a gente pensar tudo isso que a gente estuda, e eu sou um pouco assim, às vezes a gente escuta falar sobre algum lugar, alguns acontecimentos, dá muita vontade de ir. Aí a gente escuta tantas histórias de Jesus, Paulo na porta de Damasco, no deserto da Galileia, perto do Mar da Galileia, não sei o quê. E eu fico imaginando esses lugares e tenho muita vontade de conhecer. Deve ser um privilégio muito grande quem tem essa oportunidade de conhecer esses lugares, né? Vou pegar a aguinha aqui, que a garganta já tá... Mas então, nesse vale de Ula, né, perto do Mar da Galileia e do Rio Jordão, tem esse monte que hoje é chamado Monte das Bem-aventuranças, aonde Jesus, acompanhado de uma multidão, já nesse momento ele já estava acompanhado de uma multidão, e aqueles mais 12 chegados, né, os 12 apóstolos, aqueles que seriam responsáveis por dar continuidade aos seus ensinamentos, a tudo aquilo que Jesus nos deixou. Inclusive hoje, nesse exato local onde foi feito o Sermão do Monte, foi construído um jardim lindíssimo. Depois também dê uma olhada naquele site, que eu não vou fazer mais merchan. Dê uma olhada lá, o jardim belíssimo que os monges franciscanos construíram no exato local onde Jesus trouxe o Sermão do Monte. Jesus subiu então no Sermão do Monte, e aí, observando aquela multidão junto com os seus 12 apóstolos, ele começou a passar ensinamentos. E aí, gente, são ensinamentos tão grandes, que a gente poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre o Sermão do Monte e a gente não conseguiria alcançar tudo aquilo que ele nos trouxe. É muito interessante a profundidade que cada palavra de Jesus trazia. Jesus, ele era chamado de mestre justamente porque o mestre é aquele que, além de ensinar, é aquele que serve de exemplo, o verdadeiro mestre. Então, se a gente pegar cada trecho do que Jesus falava, a gente consegue alcançar um significado muito grande em tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Exatamente, Ernesto, ensinos para toda a nossa eternidade. E a gente não vamos aprofundar, porque se a gente fosse aprofundar, cada um dá um tema de palestra. Então a gente vai dar uma passada para que a gente possa se interessar sobre isso e possa pesquisar e se aprofundar em cada um desses temas, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem eles destrinchados em vários capítulos, então é muito bacana,
né? Boa noite, Yolanda, Sônia, Solange, Leandro, Tânia, Renata, Gabriel, Alana. Então, Jesus, então, já acompanhado dessa multidão e dos 12 apóstolos, ele começa a falar, e dando continuidade nas suas palavras, ele diz a primeira, que é assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que Jesus quis dizer com isso? Bom, dentre as qualidades mais relevantes para nós como cristãos, como os espíritas, é o da simplicidade e da humildade. E se a gente parar para pensar, bem-aventurados os pobres de espírito, o que a gente vê a pobreza como algo assim negativo, né? Porque a gente já tem essa construção cultural nossa da pobreza como algo negativo. Mas a pobreza, nesse sentido das bem-aventuranças, é uma pobreza de não ter exagero. É uma pobreza de simplicidade. É uma pobreza de não ter demais. É uma pobreza de o suficiente. E é tudo que a gente precisa é o suficiente. Bom, a gente nem precisa lembrar que Jesus é um dos nossos maiores exemplos de simplicidade, né? Uma das coisas mais importantes de Jesus, e o lado simples de Jesus, que é o que eu costumo fazer nos estudos, espero nesse alcançar também, é a simplicidade até no falar de Jesus. Jesus conseguia ser compreendido desde crianças até doutores da lei. Jesus alcançava desde as pessoas mais humildes até as pessoas mais estudadas. O que faz que a gente reflita que não adianta a gente chegar num púlpito ou a gente chegar para uma pessoa que não tem o conhecimento e a gente se exaltar. A gente falar palavras rebuscadas, falar palavras de nossos do nosso conhecimento particular. Por exemplo, a gente tem pessoas aqui com certeza de várias áreas diferentes. Não adianta, por exemplo, tia Demila usar normas técnicas da psicologia para falar sobre nós em determinado assunto. Não adianta uma pessoa usar palavras técnicas da medicina para falar sobre uma enfermidade de uma pessoa, sem explicar o que é aquela enfermidade. Não adianta o advogado usar termos jurídicos para explicar para as pessoas aquilo, porque não será compreendido. Então, principalmente quando eu chego numa casa espírita, quando eu chego numa igreja, quando eu chego num templo, eu tenho que falar da maneira mais simples possível, porque assim Jesus fazia. Para que eu seja compreendido da pessoa mais humilde até a pessoa mais estudada. Eu não preciso falar de forma rebuscada e eu não preciso falar de forma a que as pessoas não me compreendam. Eu tenho que falar da maneira mais tranquila possível. Como se fosse uma conversa realmente. Que eu consiga alcançar. É lógico que existem termos, por exemplo, na doutrina espírita, que a gente nem tem como deixar de falar, porque não existem outras palavras que definam. Mas a simplicidade de Jesus em usar principalmente as parábolas, que eram os ensinamentos através de histórias que ele contava para envolver todo aquele povo. Olha a sensibilidade do mestre. Ele usava do conhecimento do povo para fazer com que a gente entendesse os seus ensinamentos. Com certeza poderia falar palavras que hoje a gente tem o conhecimento 2000 anos depois. Mas Jesus não fez isso. Por isso, cabe a gente também interpretar aquilo que Jesus disse há muitos anos atrás. E também questão da humildade, né? Estou aqui acompanhando a hora para a gente não passar. Questão da humildade, gente. Jesus, ao nascer, ele dá o maior ensinamento, que é a humildade. Jesus nasce num seio humilde.
Ele já começa dali a nos mostrar o que é a humildade. Uma das coisas mais importantes para a gente na nossa vida, que às vezes a gente se perde no decorrer disso. Mas bom, essa é a primeira bem-aventurança. Imagina, por isso que eu falei que cada um dá um estudo enorme, hein? Depois, se o Ernesto quiser, cada uma bem-aventurança, eu me comprometo a falar especialmente cada uma delas. E se a casa me convidar, obviamente, que não é só o Ernesto, né? Todo mundo, a casa, o conselho da casa, os frequentadores, todo mundo tem que gostar, né? Vamos para o segundo. Depois disso, Jesus fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bom, aí no primeiro momento a gente vai falar, bem-aventurados? O que seria bem-aventurado? Né? Bom daqueles que choram. Como que é bom chorar? Por que a gente tem que chorar? Por que a gente tem que sofrer? E o Evangelho segundo o Espiritismo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente conhece o porquê a gente sofre, o porquê a gente passa por dificuldade. E eu admito a vocês que se eu não fosse espírita, eu não ia compreender. Se eu acreditasse apenas em uma existência, eu, em particular, ia achar que Deus era muito mau. Porque não fazia sentido a gente passar por muitas dificuldades, por muitas experiências ruins, se a gente não tivesse só isso, só essa vida, não tivesse um crescimento ainda maior. Então, quando Jesus traz para a gente bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e a doutrina espírita ela vem como consolador prometido, a gente, através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente consegue entender por que a gente passa por momentos difíceis, por que a gente sofre, por que a gente tem dificuldade e, principalmente, consegue entender que tudo isso é passageiro. Tudo isso é momentâneo. Ah, mas eu passo por muitos momentos ruins, é um atrás do outro. Às vezes acontece realmente da gente passar por um período de muito sofrimento, passar por um período de muita dificuldade. Como o Chico diz, tudo passa. Os momentos bons e os momentos ruins passam. Então a gente ainda, como imperfeito, a gente oscila dentro disso. Mas dentro disso, uma das coisas que a gente tem para que a gente possa ficar feliz, né, que a doutrina espírita traz para a gente, é a vida futura, né? A vida futura, ele é o maior efetivador para a gente, da gente entender todos esses conflitos que a gente passa. Eu acho que acreditar na pluralidade das existências é a gente realmente não só entender por que a gente passa, mas também ter a consciência de que outros momentos de dificuldade vão passar. Que outros momentos ainda vão aparecer. Por mais que eu abandone tudo e fale, agora eu sou um espírito de luz, eu ainda vou passar por dificuldade. Porque isso ainda é do meu mundo, que ainda é um mundo de provas e expiações. Eu ainda estou aqui. Mas a minha destinação não é o sofrimento. Eu acho que isso é o mais importante pra gente. A gente sofre momentaneamente. Dura muito tempo, mas esse tempo comparado à eternidade não é nada. E a minha destinação, eu nasci para ser luz. No Evangelho diz que nós somos luzes em direção à grande luz. Então, é nossa responsabilidade a gente fazer. Eu acho que isso é um dos maiores exemplos da bondade divina, é nos deixar responsável pelo caminho, através do livre-arbítrio, pelos caminhos que a gente anda. Nos deixar responsáveis por a gente acelerar, frear de acordo com as nossas necessidades. E, principalmente, a gente ter esperança no futuro. Bom, tá aí a segunda bem-aventurança. A terceira diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Esse é muito interessante, principalmente no momento que a gente vive hoje na nossa sociedade. Vivemos um momento de extremos, onde as pessoas não se respeitam, onde a gente tem que ser ou A
ou B, aonde é 1 ou é 2, não existe 1,1, não existe 1,2. A gente tem que ser ou uma coisa ou outra. E essa extremidade causa mazelas enormes para a gente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é a justiça divina, que muitas vezes a gente não compreende. Muitas vezes a gente não consegue alcançar realmente a justiça divina. Porque a justiça divina, diferente da justiça, por exemplo, do nosso país ou de outros países, tanto é que cada país tem a sua justiça diferente, mas a imutável é a justiça divina. Então, quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós para compreender a justiça divina? Mas o que é necessário da gente, o que ele puxa para a gente é o seguinte, que nós, mesmo assim, mesmo às vezes não compreendendo profundamente essa justiça divina, nós devemos estar firmes ante as desigualdades, ante as opressões. O dever do espírita, o dever do cristão é estar do lado do vulnerável. Se existe um vulnerável, uma pessoa que está em dificuldade, uma pessoa que está à margem da sociedade, uma pessoa que é humilhada, uma pessoa que é excluída, o trabalho do espírita, o trabalho do cristão, segundo Jesus, é que a gente tenha fome e sede de justiça. Que a gente corra atrás da maneira que a gente puder para minimizar esse sofrimento dessa pessoa, para minimizar o impacto que essa pessoa tem. E, dentre essa justiça, nós sabemos das leis que regem o nosso universo. A gente tem a lei do progresso, a lei de ação e reação. E eu falo isso há muito tempo, tem aí a Lana, Joana, Mariana, que acompanha a palestra comigo há muito tempo, e eu sempre bato muito nessa tecla, que as coisas acontecem com a gente com relação a essas leis de ação e reação, e muita gente fala assim, no Brasil não tem pena de morte, no Brasil não tem prisão perpétua, graças a Deus. A gente já tem tanta dificuldade no nosso país, a gente já tem tantos problemas, por que a gente vai trazer essa responsabilidade ainda mais grave para a gente? E é inaceitável, às vezes, a gente vê como cristão enxergar dessa maneira, principalmente como espírita. Se eu creio na pena de morte, eu não posso ser espírita. Porque se eu for espírita, eu sei que a morte não existe. Na prisão perpétua, eu estou contrariando Jesus. Jesus nos falava sobre o perdão. Jesus nos trazia esse ensinamento. Uma vez eu escutei um exemplo que ficou muito marcado para mim. Lógico que a gente não deve fazer isso, mas um exemplo que falou assim, imagina você pegar um animal, muito acontece infelizmente, deixar ele preso numa coleira dentro de um território. Ele vai virar territorialista, ele não vai deixar que nenhum outro animal chegue naquele local. Ele não vai deixar que ninguém chegue perto, porque aquele local ficou territorialista. Isso dito para um animal irracional, que nós sabemos que não é tão irracional assim. Quem tem cachorro, gato, qualquer bicho em casa, sabe que os bichos não são tão irracionais quanto a gente pensa, né? Imagine para nós, se eu for pego agora, me for colocado num lugar pequeno, com calor, para dormir numa cama de concreto, tendo que defecar na frente dos outros, apanhando, comendo mal, e todas essas outras, convivendo com barata, com rato e todas as outras coisas, né? Que são tantas coisas que não dá nem pra gente pontuar. E eu vou exigir que no fim, depois de anos nessa situação, a pessoa saia melhor.
Eu estou exigindo algo assim absurdo. É claro que acontece. E esses, a Gênese fala dos milagres, né? Mas eu acredito que esses são os verdadeiros milagres. Quando uma pessoa passando por essa situação sai regenerada, isso é um milagre. Porque a maioria de nós se revoltaria mais ainda nessas condições. A maioria de nós sairia com mais raiva ainda da sociedade. Então, como que eu quero exigir, né? Que justiça é essa? Aonde que está o perdão? Aonde que está a regeneração? Aonde que está a oportunidade? Isso é questão de reflexão nossa. Ele continua dizendo assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Nesse momento até a gente está passando por manifestações, essas coisas todas. E perseguição, Jesus foi perseguido. Os cristãos foram, os primeiros cristãos foram perseguidos. Eu costumo contar muita história, já contei até na nossa mocidade, o pessoal do MUC que está aí online, já fiz palestra também sobre Joana de Cusa, que me marcou bastante da perseguição dos cristãos. E mesmo assim, eles se mantiveram firmes. E hoje a gente está aqui por causa dessas pessoas que foram jogados aos leões, que foram crucificados, foram martirizados das piores maneiras possíveis. Hoje a gente está aqui por causa disso. Hoje a gente está aqui estudando a doutrina espírita pelo esforço que Kardec e outros fizeram também, Leon Denis. Hoje a gente está no Brasil como coração do mundo, pátria do evangelho, porque tiveram Bezerra, tiveram Chico, que sofreu a beça, Divaldo, que passaram por situações assim complicadas. Para hoje a gente como espírita, claro que a gente vai falar que não sofre preconceito nenhum nem nada, porque a gente sabe o que acontece, mas é muito mais tranquilo do que um tempo aí atrás, né? Então, essa perseguição que se passa, independente dessas coisas, nós, né, como diz, será o reino dos céus, né? Que reino dos céus é esse? A gente vai conseguir a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, através desses momentos. É a gente estar firme, convicto daquilo que a gente acredita. Às vezes perguntam assim para mim, sou formado em Direito, e às vezes perguntam assim, quando tem tal situação, o que você acha enquanto espírita e enquanto advogado? Não tem como a gente separar enquanto espírita e enquanto advogado. A gente não é ser divisível, a gente é um ser só. Se eu, por exemplo, vou dar um exemplo assim, que aconteceu há algum tempo atrás, sou engenheiro, e aí eu tenho uma licitação de uma obra. Eu uso areia de praia, vocês lembram disso, que aconteceu essa situação? Eu uso areia de praia na obra e a obra despenca. Mas eu, naquele momento, eu pensei só no benefício financeiro que eu teria quanto aquilo. Não pensei na quantidade de morte que teria, nas pessoas que iriam desencarnar por causa dessa situação. Se eu sou espírita, se eu sou cristão, eu não tenho como separar uma atitude dessa. Eu, engenheiro, eu quero o meu poder financeiro, ou eu, médico, eu vou escolher entre o bandido que está quase falecendo e a pessoa, o homem de bem que está só ferido, né? Eu não tenho como separar isso, eu não tenho como ser divisível quanto a isso. Pensar, não, por um lado eu vou pensar de uma coisa, por outro lado eu vou pensar de outra. Não, eu sou um ser integral. E como esse ser integral, eu vou fazendo essa construção coletiva de tudo aquilo que forma eu como pessoa, eu como família, eu como moral, eu como espírito, eu como advogado, eu como que seja. Tudo numa profissão só. O educador, a responsabilidade que ele sabe que ele tem quanto às pessoas, não tem como fazer um trabalho assim, simplesmente passar, jogar um dever no quadro para os alunos anotarem de qualquer jeito. Não, ele sabe da responsabilidade que ele tem
como educador, tô um pouquinho de calor, mas se eu ligar com o ventilador, vai fazer uma barulhada danada. Então a gente vai hidratando, bebendo água junto disso, mas é normal, porque isso é energia, né? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada na hora, pra gente não se perder. Ih, dá tempo a beça aí. E aí ele continua falando assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E aí a gente pergunta, quem tem puro coração? Eu agora, nessa história de quarentena, há muito tempo atrás eu participei de estudo da Gênese e do céu e inferno. Só que assim, a gente acaba, infelizmente, às vezes se acomodando. Como a gente tem o hábito de fazer o culto no lar e sempre recorre para o livro dos Espíritos para ver alguma coisa, são geralmente as obras que a gente mais acessa. E a gente deixa um pouco de lado a Gênesis e o céu e o inferno. Eu falei assim, vamos aproveitar essa quarentena, esse momento que a gente tem mais livre, e peguei a Gênesis para ler de novo. Aí eu falei, quando eu terminar a Gênesis, eu começo a ler o céu e o inferno novamente também. E dentro disso, quando diz, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Existe um capítulo na Gênesis, a primeira pergunta do livro dos Espíritos é que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 2, fala especificamente sobre Deus, né? E por que a gente não consegue ver Deus? E aqui está falando que os que têm puro coração verão a Deus. Primeiro na Gênesis diz que a gente não seria capaz, os nossos olhos materiais não seriam capazes de enxergar Deus. E diz até muito engraçado que eu falo assim, às vezes os espíritos dão uns puxão de orelha, a gente lendo todas as obras básicas e até as auxiliares, garrei. E até as auxiliares também, a gente vê que os espíritos dão uns puxões de orelha na gente. E um dos puxões de orelha que ele diz é assim, essa história de vocês, estou parafraseando, tá? Essa história de vocês de ver Deus como um senhor velhinho, de barba grande, não sei o que, é completa bobagem. E não são essas palavras, mas é quase isso, quando você lê a Gênesis. Eu falei assim, gente, esse é um super puxão de orelha. Mas a gente tinha necessidade, por um tempo, de tentar buscar Deus de uma maneira tangível pra gente, porque a gente é um pouco Tomé. Só acredita vendo. Se a gente não vê, se não for algo tangível que a gente toque, a gente não consegue acreditar que Deus está aí. Eu fiz até uma experiência, Gabriel Salles está aí, não sei se ele vai lembrar, mas o Renan também, acho que o Renan estava nesse dia. A experiência que a gente precisava lá na mocidade falar sobre Deus. E aí, o que eu fiz? Eu vi isso na internet, não foi eu que fiz, né? Que a gente não tem, assim, é criativo, mas não tem essa capacidade toda. Eu vi um negócio de você fazer um suco de limão, num botar açúcar e no outro não botar nada. E bota num copo, em 2 copos, né? E fala, aqui tem suco de limão. E pede para as pessoas provarem o suco de limão. Obviamente, nesse momento de coronavírus, a gente não pode compartilhar copo, né? Isso foi há muito tempo que a gente fez isso. Se eu não me engano, foi no começo do ano. Nem sabia dessa história de coronavírus, aí a gente compartilhou o copinho lá. E aí, num a gente adoçou e no outro não. E aí, a gente prova um docinho, uma maravilha, né? Depois prova o outro. E não tá lá essas coisas. O limão é azedo, né? A gente não vai sentir o açúcar, vai ficar aquele negócio ruim na nossa boca. E pergunta, qual é a diferença de um pro outro? Aí fala, um tem açúcar e o outro não. Mas você consegue ver o açúcar? Não. Mas como que você sabe que tem... Ó, o Gabriel botou que lembra. Mas como que você sabe que tem um açúcar? Porque a gente sente que tem um açúcar. Então, como que a gente consegue enxergar Deus? Em todas as suas obras. A partir do momento que eu vou em frente para o mar, olho aquilo, eu falo, gente, quem que fez esse mar desse tamanho? Olha para o universo.
Já pararam para pensar por que o sol não desliga? Por que ele fica naquele negócio o tempo inteiro? Será que ele não descansa? Será que aquela luz não para de brilhar nenhum minuto? Quem que construiu? Quem que fez a bateria do sol para durar tanto tempo? E às vezes a gente com celular, a bateria vicia em menos de um ano que a gente fica direto em rede social e a bateria não dura um dia. E o sol tem essa bateria toda que dura durante a nossa vida inteira. A gente encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna e a gente continua vendo o sol. Quem que fez essa bateria? Quem construiu isso? Né? A gente vê Deus através de suas obras. Né? E apesar da gente não conseguir enxergar, um dia nós conseguiremos enxergar Deus de uma forma mais plena em todas as coisas. Ele diz isso, mas quando? Quando a gente tiver puro o coração. E o que é puro coração? É a gente alcançar a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. É o dia a dia, são as batalhas, são as dificuldades que vai fazer com que a gente consiga alcançar realmente esse puro coração, né? Esse coração espiritual, a gente como ser integral, né? A gente só alcança através dessas mudanças que são diárias. Hoje um amigo meu chegou e falou assim, não vou citar nome porque eu não fui autorizado, né? Mas ele chegou e falou assim, eu tô me sentindo angustiado, porque eu sei que eu tenho que evoluir, mas eu não tô conseguindo evoluir. Isso no enxergar dele. Eu falei assim, calma, primeira coisa, a gente sabe que é a lei do progresso, a gente tem que evoluir. Mas Kardec já nos disse que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as más inclinações. Jesus nos fez o convite, Jesus nos mostrou o caminho, ele falou, eu sou o caminho, né? O Livro dos Espíritos diz que ele é o nosso modelo e guia. Então a gente tem um caminho, a gente tem tudo isso. Agora, dentro disso nós vamos errar ainda, nós vamos passar por dificuldades ainda. Vai ter dia que a gente vai estar completamente satisfeito com a gente, vai ter dia que a gente não vai estar satisfeito. Mas o mais importante da gente domar as más inclinações é a gente enxergar, nos enxergar, meditar, pensar, nos interiorizar, pensar nas nossas atitudes. O que eu posso melhorar? Sim, eu errei, mas eu tenho que mudar isso. Vai ser no dia a dia, vai ser através das dificuldades mesmo. Toda mudança, ela é complicada, porque a gente tem medo de mudança. Mas a partir do momento que a gente tem a consciência de que precisamos evoluir, somos destinados a isso, e a gente se incomoda, eu acho que o se incomodar de estar estacionado já é um grande começo. O se incomodar de não conseguir evoluir é um começo. Mas a gente também tem que ter cuidado e respeito com a gente, com as nossas limitações, porque senão a gente tem ansiedade e muitas outras coisas e a gente acaba piorando mais ainda a nossa situação. Então, é importante que a gente se conheça e busque também. E nesse do puro coração, é excluído completamente, não preciso nem dizer isso, mas é excluído o orgulho e o egoísmo. Né? O orgulho e o egoísmo não faz parte de quem tem o puro coração. Né? Se a gente ainda é egoísta, egocentrista, se a gente ainda traz essas mazelas dentro da gente, do orgulho, da vaidade, a gente não alcançou o puro coração. E isso assim, é outra coisa que é uma transformação delicada. É uma transformação difícil para a gente. Não é de uma hora para outra, e a gente aqui, às vezes como expositor ou como dirigente de grupo de estudo, essas coisas, a gente não se coloca acima de ninguém. A gente justamente mostra a dificuldade também quanto a isso, mas principalmente a nossa vontade de tentar transformar. E outra coisa também, às vezes a gente quer entender muito além das nossas limitações, né? No próprio Livro dos Espíritos existem perguntas que falam assim, vocês ainda não são capazes de compreender isso. Isso ainda carece um pouco até da nossa linguagem, né? A linguagem é muito interessante.
Eu não sou expert em linguagem, mas até tô muito longe disso. Às vezes é aquela história que às vezes a gente não consegue nem escrever creme cracker, né? Mas a linguagem ela é super interessante, desde a linguagem rupestres, rústicas, onde a gente conseguia se comunicar apenas com grunhidos, com barulhos que a gente emitia, e mesmo assim conseguia se compreender, e a gente já melhorou bastante as nossas formas de linguagem, temos linguagens visuais e outras coisas, mas ainda falta muito pra gente, ainda existem palavras, eu não sei, às vezes a gente inventa palavra, né, Gabriel, lá na mocidade para definir algumas coisas, porque a gente ainda não sabe como é que é essa palavra, mas a gente inventa para ver se a gente consegue chegar e entender um pouquinho a mais disso, né? Mas é muito interessante. Para quem não está acostumado, às vezes a gente fala umas bobagens assim mesmo, mas é normal, escapa, né? Ernesto é do meu time também, tia Demila, a gente é tudo desse time que de vez em quando assim a gente tá numa reflexão séria e opa, escapa um pouquinho do assunto, mas é só para ver se tá todo mundo aí, pra gente conseguir unir todo mundo através de reflexões, até mesmo de uma maneira assim, mais... Pausou, mas eu acho que voltou. Voltou, gente? Acho que voltou, né? Eu falei que a internet tava até demorando. Eu acho que voltou. Alguém bota aí pra mim se voltou, se eu tô falando sozinho. Larissa botou kkk, então eu acho que voltou, hein? Então vamos continuar. Se não voltou, a gente volta... Voltou, então tá bom. Qualquer coisa não teria problema, a gente voltava a falar. A gente vai falando que a espiritualidade está aqui do lado, vai escutando tudo que a gente está falando também, né? Ele continua dizendo assim: bem-aventurados os brandos, porque possuirão... Pulou de novo, mas vamos lá. Bem-aventurados os brandos. Acho que o negócio, né? Acho que voltou de novo. Bem-aventurados os brandos, vamos tentar. Porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Eu juntei essas duas, que eu acho que a gente consegue fazer uma definição bem bacana das duas juntas. Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Né? O que é brandura? E diz ainda, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A brandura, gente, é uma brandura real. Né? Eu costumo falar isso. Uma vez eu escutei assim, de uma pessoa: espírita é aquilo, você pode dar na cara que não reage. Eu falei assim, olha, eu não sei qual é o espírita que você conhece não, mas não é bem essa situação não, porque a pessoa fica vendo vídeo de Chico, de Divaldo falando tranquilo, daquela maneira, bem assim, e pensa, todos os espíritas são assim. Né? A brandura é uma brandura real, porque não adianta nem a gente mascarar dentro da casa espírita, amorzinho, e abraça, e aquele negócio todo, e isso e aquilo, e saiu da casa espírita, é uma pessoa completamente diferente. Eu, por exemplo, como evangelizador também, né, Gabriel? Imagina, eu acabo de falar sobre fora da caridade não há salvação, dentro da casa espírita, e a gente saindo na porta da casa espírita, tem uma pessoa passando por uma necessidade, alguma coisa, eu falo, sai daqui, não vem de história comigo não, sai fora, vai arrumar um emprego, vai trabalhar, não sei o quê. O que adiantou tudo que eu falei ali dentro? Nada. Nada, porque a gente sabe que o exemplo vale muito mais do que tudo aquilo que a gente fala. Mas essa brandura, né, ela tem que ser real. E a gente não alcança de uma hora para outra e fala assim, não, agora eu vou falar mais devagar. Eu vou alcançar todo mundo. Eu vou falar igual o Divaldo, eu vou falar igual o Chico, assim, de uma maneira bem tranquila, para que as pessoas consigam me compreender. Porque não adianta, porque no primeiro tropeção, aí eu já começo a falar de uma maneira assim mais exaltada, já começo a mostrar a minha personalidade, já era, né? Uma brandura falsa.
Então eu tenho que buscar a brandura real, ser pacífico real. Será que eu acredito realmente que a paz é realmente o caminho? Será que eu acredito que eu consigo transformar o mundo com a paz, né? Principalmente nesses extremos que a gente falou no começo, ele diz dentro disso brandura, mansietude, paciência, moderação. Eu acho que moderação é uma palavra que está faltando muito para a nossa sociedade. Moderação em muitos sentidos. A gente precisa moderar muita coisa que está acontecendo, e principalmente paciência, né? A gente tem uma dificuldade muito grande com paciência e precisa trabalhar bastante a paciência. Ele diz ainda: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Né? A gente tem como lema na doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. É basicamente isso. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Como eu quero cobrar de Deus forças nas dificuldades, nesses momentos difíceis, se quando tem um irmão, um amigo que passa por esses momentos, eu não estendo a mão? E dentro disso, da misericórdia, da caridade, a gente tem o BIP, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, diz que a caridade é BIP, benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias, perdão das ofensas, né? O perdão, a indulgência, que é o compreender o meu irmão, entender os momentos de dificuldade, e a benevolência, tentar ser homem de bem com todo mundo, tentar alcançar tudo isso que a gente tem falando. O Orlando botou: a mudança começa dentro de cada um de nós. É exatamente isso, né? Ela é interior para exteriorizar. A gente começa de dentro para fora realmente. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus, né? Fundamental, importante a gente defender a paz, a gente defender o diálogo, a gente defender que as pessoas enxerguem. Esses sim serão chamados filhos de Deus. Esses serão enxergados de uma maneira de pessoas que estão realmente buscando se transformar, buscando a mudança. Além das bem-aventuranças, o Sermão do Monte não é só as bem-aventuranças, apesar de a gente ter muita coisa dentro das bem-aventuranças. Ele não é só as bem-aventuranças. Além disso, Jesus diz, depois que ele termina todas as bem-aventuranças, ele diz: vós sois o sal da terra, né? O que é sal? Se a gente não temperar a nossa comida, a comida fica o quê? Um pouco sem gosto. Mas a gente sabe que não pode exagerar no sal, né, gente? Mas nós somos o sal da terra, nós somos aqueles que dão gosto à terra, somos aqueles que fazem com que a terra evolua também através da gente, das pessoas que estão habitando assim, que a gente vai evoluindo e o nosso planeta também evolui. O Ernesto botou: Emmanuel fala que devemos não só buscar a paz, mas sermos os pacificadores. Fundamental, né? Isso é fundamental. Ele diz ainda: vós sois a luz do mundo. A galera da Comerge aí, o tema do ano que vem, né? Vamos falar bastante sobre isso. Nós somos a luz do mundo. Olha a nossa responsabilidade. Tem até aquela música que diz: brilha a vossa luz, né? É isso que o Orlando falou. Essa luz, ela tem que partir do nosso interior para a gente exteriorizar. É a gente ser luz de dentro para fora, dentro da nossa casa, dentro dos ambientes que a gente frequenta, no nosso trabalho, no nosso estudo. Nós temos que ser luz, apesar de ser difícil isso, mas nós temos que buscar. Dentro do Sermão do Monte, Jesus também diz que não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la. De que maneira? Antes, tinha os 10 mandamentos de Moisés. E Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Que quando eu entendo o amor a Deus, eu entendo que a minha destinação é a evolução. Eu entendo que a minha destinação é a melhora.
e amar o próximo, eu mato todos aqueles 10 mandamentos. Por quê? Tá lá, não matarás, não cometereis adultério, não roube, não faça isso, não faça aquilo. Se eu amo meu próximo, eu não mato. Se eu amo meu próximo, eu não roubo. Se eu amo meu próximo, eu não cometo adultério. Se eu amo meu próximo, eu não cobiço. Então, olha só, Jesus resumiu, mostrou que Deus não é aquele Deus punitivo, não é aquele Deus ferro e fogo. A lei maior é a lei do amor, né? Isso que Jesus veio trazer, não veio destruir a lei, ele veio cumpri-la, mostrar que o amor é o que rege o nosso universo, é através do amor que a gente consegue as transformações. Jesus continua ainda no Sermão do Monte dizendo assim, e eu tô até pedindo permissão a vocês que hoje eu tô lendo bastante, quem acompanha sabe que eu não sou muito de ficar lendo assim, mas é porque são tantas coisas profundas que eu acho que se a gente tentar lembrar assim, a gente acaba perdendo algumas coisas. Então é bom a gente ler, né, e a gente vai comentando. Jesus disse ainda no Sermão do Monte, tendes ouvido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te dá na face direita, volta-lhe também a outra. É isso aí, o Ernesto botou aí da face, eu acho que é por isso que falaram que os espíritas, você pode dar na cara que não... Jesus já falava disso, ó. Antes dos espíritas, há 2000 anos já falava disso. E quem te obriga a andar 1000 passos, vá com ele 2000. Amai os vossos... Para mim, que sou sedentário, meu filho, se me mandar andar 1000 passos, eu não dou nem 100, quanto mais 2000. O negócio tem que aprender muito com Jesus ainda, né? Mas ele disse, se te obrigar a dar 1000 passos, vá com ele 2000. Amai os vossos inimigos, fazer bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos insultam. Olha só tudo isso que Jesus trouxe no Sermão do Monte. Primeiro ele diz que a lei é olho por olho, dente por dente. Ele diz, esquece isso. Primeiro ele diz, se alguém der uma face, a gente tem que oferecer a outra. Se fizer andar 1000 passos, a gente tem que andar 2000. Olha nossa responsabilidade. Jesus já falando sobre o crossfit naquela época. A gente fazer uma competição, se andar 1000, a gente faz 2000. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Nossa, a pessoa odeia, faz tudo mal pra gente, a gente tem que fazer o bem pra ela. Bendizei aos que vos maldizem. A pessoa é invejosa, é fofoqueira, só vive falando mal da gente. A gente tem que falar bem dessa pessoa, a gente tem que fazer o contrário, né? Orai pelos que vos insultam. E isso principalmente, a pessoa fala um monte pra você, você tem que orar por aquela pessoa. É tenso, né, Larissa? Larissa botou tenso, é muito tenso. A pessoa tá me insultando, eu vou orar por essa pessoa. Como que eu vou buscar forças e energia suficiente para fazer isso? Mas isso é necessário, é o que Jesus falava já pra gente. Ainda no Sermão do Monte, ele diz, olha a quantidade de ensinamento. Ele diz pra gente, não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. Com a medida com que tiverdes medidos, também sereis medidos. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-vos a ele. Esta é a lei dos profetas. Então, é só Jesus, né, Cláudia? Cláudia botou só Jesus. Não julgueis para não serdes julgados, né? Olha o que Jesus falava pra gente. Diz ainda, quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé na sinagoga e nas esquinas das ruas para serem vistas pelos homens. Isso eu acho maravilhoso. Eu, porém, em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em segredo, que vê num lugar oculto, recompensa lhe dará. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam serem ouvidos à força das palavras. Não os imiteis, porque o vosso Pai sabe que vós é necessário antes que vos peçais. Antes da gente querer orar em templos, na rua, falar que eu tenho que fazer é fechar a porta do meu quarto, me conectar com Deus. Eu tenho que
no que ele diz da simbologia de se ajoelhar, eu tenho que me enxergar. Antes de orar para os outros, eu tenho que me enxergar, fechar a porta do meu quarto, fazer minha oração antes de dormir. Às vezes eu não faço minha oração antes de dormir ou na hora que acordo e quero orar pelos outros aí pela rua. Eu tenho que praticar isso dentro de mim. Bom, no Sermão do Monte, ele ainda nos ensina o Pai Nosso, né? A oração que ele deixou pra gente. Ele fala do materialismo, ele diz: não ajunteis para vocês tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós o tesouro do céu, onde não os consomem nem traças nem ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. É aquela musiquinha que diz: não te trago ouro porque ele não entra no céu, né? Ele fala sobre materialismo no Sermão do Monte, para a gente não juntar coisas que dá ferrugem, coisas que as traças comem, que são cobiçadas. A gente tem que reunir dentro da gente os sentimentos, as coisas que são fundamentais para a gente alcançar então esse reino dos céus. Diz ainda: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho para que conduzem o perdido, e os numerosos são por ali entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que vos encontram. O que ele quer dizer com isso é da gente não procurar o caminho mais fácil, né? A gente não sobrepor sobre os outros. A evolução, ela é difícil. A gente passa por dificuldades mesmo. Mas tudo isso é recompensado pra gente. Lógico que a gente não deve fazer nada esperando a recompensa, né? Mas a porta estreita, a dificuldade, ela faz com que a gente evolua muito mais do que os momentos de mais tranquilidade. Ele diz ainda: guardai dos falsos profetas, ele vem disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Reconhece a árvore pelos seus frutos. Inclusive, eu já fiz o último estudo que eu fiz no CF, foi reconhece a árvore pelos seus frutos, né? É fundamental a gente pensar nisso também. E ele conclui dizendo: aquele que, pois, ouve essas palavras e se põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa numa rocha. Caiu chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela, porém, não caiu, porque estava edificada em rocha. Mas aquele que ouve minhas palavras e não põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua ruína. Então, ele finaliza, ele conclui o Sermão do Monte dizendo isso, que a gente tem que sedimentar dentro de nós como rocha. A gente tem que construir essa construção. A construção como rocha é fácil? Não sei se tem algum pedreiro aqui ouvindo, mas você construir em terreno mais complicado é difícil. Você construir em areia é uma beleza, mas a areia, ela faz o quê? Ela se desvai, né? Mas se você construir em rocha, em difícil, que dificuldade é essa? O nosso coração é essa rocha. Se a gente traz esses ensinamentos, se a gente estuda, se a gente procura praticar, a gente está sedimentando em rocha os ensinamentos de Jesus, e isso não se destrói. Agora, se a gente escuta e entra no ouvido e sai no outro, ou não busca praticar, que é muito importante, ou às vezes nem estuda e quer alcançar coisas assim grandiosas, a gente se perde no caminho. Bom, o Sermão do Monte, ele é tão importante que Gandhi diz assim: se tudo se perdesse, todos os livros, todos os ensinamentos, tudo que está escrito no mundo se perdesse e ficasse apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido.
E a gente lendo, a gente estudando, a gente fala, realmente está tudo aí. Jesus esperou uma oportunidade onde juntou uma galera e deu assim de mão beijada pra gente o caminho das pedras. Ele falou assim, é isso daqui. E Gandhi diz isso pra gente. Se tudo se perder, todos os livros, todas as obras, tudo se perder, e a gente ficar com o Sermão do Monte, nada foi perdido. Se a gente seguir só isso daí, nada foi perdido. E é bem verdade. O Ernesto botou aqui, agradecemos antecipadamente pela presença, né? Excelente estudo. Eu aproveito para agradecer pela oportunidade, né, dessa casa que eu amo de paixão mesmo. E tá sempre de portas abertas, principalmente para os jovens, para as pessoas, abraça todo mundo e isso é maravilhoso. Assim, me conquistou ter uma casa aberta para jovem, ter uma casa aberta para as pessoas assim em geral, que abraça. É muito importante. Gabriel botou aqui, muito aquela história da porta grande e da porta estreita. Quem quiser aprender vai ter que passar pela porta pequena. Isso aí. Pra gente finalizar, a gente teria uma prece final. Mas tem uma mensagem que para mim serve como prece final. E eu acho que a gente consegue sentir bastante, como se fosse uma prece mesmo, que foi uma mensagem que Divaldo trouxe falando um pouco sobre Jesus, né? E hoje o tempo inteiro nós falamos sobre Jesus, sobre uma das passagens de Jesus. E eu vou ler pra gente essa mensagem que ele trouxe, que eu acho que finaliza bem o nosso estudo da noite. Então eu queria convidar aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos nesse momento, ficarem confortáveis, quem sentir à vontade, logicamente, fechar os olhos, sentir à vontade, para a gente, como uma prece, ler essa mensagem e interiorizar isso um pouquinho dentro da gente. A mensagem diz assim: aquele tempo eram de dias tumultuosos. Grandes impérios se estabeleciam nos povos do mundo todo, mas tudo passa com o tempo. E nesse tempo, quando a dor, o desespero e a amargura dominavam o mundo, ele veio. Em uma gruta numa noite silenciosa e fria, semelhante a uma luz que jamais se apagará, e dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele. Não tinha nenhum exército e foi chamado de rei. Não era possuidor de grandezas materiais e ainda assim chamavam de senhor. Não teve grande acesso a estudo e era chamado de mestre, porque veio com a missão de libertar a humanidade da ignorância, rompendo o elo das paixões selvagens e equivocadas, e cantou a mais bela canção das bem-aventuranças, inaugurando no mundo o período do amor que jamais desapareceria do coração da humanidade. Até hoje, quando falamos sobre Jesus, a mais doce lembrança alcança os nossos sentimentos, e Jesus é paz, é ternura, é a alegria dos que choram, a esperança dos que se perderam no caminho, a companhia de quem não tem ninguém. Escutando a sua voz dizendo, ama. A verdadeira felicidade é amar sendo ela quem constrói a beleza e a imortalidade. Como naqueles dias, nós, na modernidade, atingimos lugares impensáveis, mas a dor ainda nos escraviza, na nossa ainda inferioridade moral. O conhecimento canta, mas as necessidades emocionais ainda nos segura na evolução espiritual. A ciência nos libertou de certa ignorância. Temos a rápida comunicação com todo mundo, mas ainda não está aberto as asas para o que realmente importa, que é o aconchego e o olhar uns para os outros. Mas toda vez que lembramos de Jesus, os escombros cobrem-se de flores, a alma sorri. Jesus nasceu
Mas será que ele realmente nasceu dentro dos nossos corações? Então fica a reflexão para a gente. Será que Jesus nasceu dentro dos nossos corações? Se ele não nasceu, que possamos fazer Jesus nascer e brotar dentro dos nossos corações. Se ele já nasceu, que possamos fortalecer ainda mais a presença dele, homenageando Jesus não só no Natal ou em festividades, homenageando Jesus através das nossas atitudes, do nosso dia a dia. E quando uma pessoa olhar para a gente, consiga enxergar Jesus no nosso falar, no nosso agir. Então, que o nosso Mestre nos abençoe, nos auxilie, hoje e sempre. Obrigado a todos por essa oportunidade. Muito feliz de estar com vocês e espero estar em breve nova oportunidade. Tá bom? Ernesto, eu posso encerrar? Porque senão eu vou ficar aqui. Posso encerrar a chamada? Não vou falar, porque eu não quero desligar aqui na live para ninguém, não. É só para saber, para a gente encerrar tudo certinho. Beijo, Ernesto, Isabel, Demila, Jô, Larissa, pessoal do MUC que está aí, maravilhosos, pessoal da evangelização, a todos os frequentadores da casa. Deixo um beijo, um abraço enorme e que em breve a gente possa estar reunido. Quando eu volto, quando quiser, eu tô de volta, tô sempre disponível para vocês. Tá bom? Então, gente, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.